Olá, amigos! A maioria das pessoas em nosso mundo moderno provavelmente gostaria de saber pelo menos um pouco sobre seu futuro. Eles encontrarão o amor de sua vida ou farão a escolha errada? Mas eu tenho apenas uma pergunta para você. Gostaria de saber a data em que vai morrer? E como você se sentiria se não fosse uma pessoa, mas um gato que estivesse dando indicações de que alguém poderia falecer? E acredite, isso não é uma piada. O gato mais comum chamado Oscar vive em um hospital em Providence, Estados Unidos, e ele parece principalmente comum. Como a maioria dos outros gatos, ele adora comer e dormir bem. Ah, e ninguém sabe realmente de onde ele veio. Tudo o que eles sabem é que Oscar veio para o hospital como um gatinho. Ele cresceu e viveu lá toda a sua vida enquanto a equipe compassiva cuidava dele. E embora Oscar seja amado por todos os pacientes e médicos, ele ainda é um solitário. Ele é tão independente que raramente permite que as pessoas o acariciem. Claro, o peludo não tinha permissão para andar pelos corredores do hospital, e foi assim até este incidente. Um dia, o médico de plantão notou Oscar parado na porta da enfermaria. Ele não sabia como o gato chegou lá. Oscar arranhou a porta, miando queixoso. A princípio, o médico queria levar o gato de volta para sua casa, mas por curiosidade decidiu verificar por que o gato estava tão determinado a entrar naquele quarto em particular. Quando o médico abriu a porta, Oscar entrou e ficou parado no meio do quarto por alguns segundos, após o que rapidamente pulou na cama de um dos pacientes. Oscar cheirou o homem por alguns segundos. E então foi dormir bem ao lado dele. Esse tipo de comportamento era muito estranho, mas o que você pode fazer com o gato? Como mencionei antes, Oscar era um solitário, mas por algum motivo ele veio para esse estranho, e isso foi apenas o começo. Algumas horas depois, um botão vermelho piscou, informando que um paciente havia falecido. Imagine a surpresa do médico quando descobriu que a pessoa que morreu era o mesmo homem com quem Oscar dormiu. Foi uma coincidência? Provavelmente. Mas então havia mais. Após este estranho incidente, o gato foi autorizado a entrar nos quartos enquanto os médicos decidiram observá-lo, e para sua surpresa, ele entrava no quarto e cheirava os pacientes, deitando-se na cama e adormecendo aos pés daqueles que passaria em poucas horas. O estranho sentido do gato fez as pessoas pensarem uma coisa, como o gato estava sempre perto da pessoa que ia morrer? Desde então, a equipe do hospital passou a confiar tanto em Oscar que, quando o via dormindo na cama de alguém, chamava os parentes dos pacientes para que pudessem entrar e se despedir. Um dia eles levaram Oscar para um paciente que eles achavam que iria morrer em breve. Oscar, no entanto, não ficou perto do paciente por mais de alguns segundos, mas foi dormir na cama ao lado dele. A primeira pessoa viveu várias semanas, enquanto a segunda morreu 3 horas depois. Quando as especulações sobre as habilidades do gato se tornaram amplamente conhecidas, os médicos começaram a temer que os parentes transferissem seus entes queridos para instituições diferentes. Mas foi bem o contrário. Graças a Oscar, as pessoas puderam se despedir de seus entes queridos e todos sabiam que o gato ficaria ao lado do paciente até o fim. Mas uma pergunta permaneceu: o que os pacientes sentiram quando Oscar foi dormir com eles? Os moradores idosos da Ceiose, com quem o gato decide ficar, começam a contar a ele sobre suas vidas, decisões difíceis que tiveram que tomar, coisas boas e ruins que aconteceram com eles, coisas de que se arrependem, uma espécie de confissão que faz sair daqui mundo mais fácil para eles. O gato geralmente pula na vedação da janela e fica lá por horas, ou se enrola em uma bola na cama do paciente e fica lá até o fim. Os médicos do hospital dizem que ele já apoiou mais de 500 pessoas em suas últimas horas e ver a presença do Oscar na enfermaria como um sinal. A maioria dos parentes agradeceu ao gato pelo aviso, mas um dia decidiu fazer Oscar sair do quarto. Imagine a surpresa deles quando ele começou a correr de um lado para o outro na porta do quarto e miar alto, expressando assim seu protesto. Muitos cientistas até tentaram explicar o fenômeno do Oscar. Eles especularam que era uma sensibilidade felina comum, sugerindo que os gatos podem captar reações químicas especiais. Mas então surge a pergunta: por que outros gatos não podem fazer isso? E essa pergunta ainda não foi respondida.
Oscar é um gato tão incomum que até se tornou o protótipo de um gato que prevê a morte. Em um dos episódios do famoso programa de TV. Ele nunca está errado, disse David Doza, professor da Brown University, que vem pesquisando o fenômeno do gato. Não importa o que digamos, ele está sempre perto da pessoa que irá em seguida. Há 15 anos, o gato vaga lentamente pelos corredores do terceiro andar deste centro. Ele não é apenas um mistério para a ciência moderna, mas também um melhor amigo para os pacientes que aceitam seu destino mais facilmente quando o amigo peludo está com eles, os parentes dos pacientes que o têm. Já faleceu. Admita que eles são muito gratos a Oscar por estar com seus entes queridos até os últimos minutos de suas vidas. Existem muitos mitos sobre as habilidades únicas dos gatos e a maioria deles já foi desmascarada pela ciência, mas os cientistas não conseguiram chegar a um consenso em relação a esse gato. Então, amigos, você acha que isso é apenas uma coincidência ou você acha que o gato de alguma forma tem os sentidos para isso? Não deixe de escrever sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo, tchau!